Desculpa, o som estava desativado. Nós sempre vamos ter um lançamento básico. Esse a gente vai ter. Nós só não vamos ter se a gente tiver lá no DRE resultado zero. Aí não precisa fazer. Mas é muito improvável que nós vamos ter um resultado zerado, certo? É muito improvável. Então, a gente sempre vai apurar lucro ou prejuízo. E, obrigatoriamente, a gente precisa levar o lucro ou prejuízo para dentro do patrimônio líquido. E ele vai para onde? Para a conta de lucro ou prejuízo acumulado. Então, obrigatoriamente, gente, nós vamos ter um lançamento contábil naquela conta de lucro ou prejuízo acumulado. Ou seja, ele vai receber um lançamento pelo lucro que nós tivemos, ou ele vai receber um lançamento pelo prejuízo que nós tivemos. Então, a conta lucro ou prejuízo acumulado sempre vai receber um lançamento contábil. Isso é básico. Então, se a gente tivesse, assim, 10 milhões de reais de lucro... Dividendos não, né? Hã? Por exemplo, os dividendos só para ser distribuído não é sempre, né? Não, mas esse não é o lançamento básico. Por exemplo, se tiver prejuízo... Sim, esse não é lançamento básico. O que eu quis dizer é que, no mínimo, a gente vai ter um lançamento. E o único lançamento básico que nós vamos ter é o lucro ou o prejuízo. Esse é o básico. Esse vai ter que ter sempre, certo? Sempre vai ter esse lançamento contábil. Como que nós vamos saber o que nós tivemos de movimento na conta de lucro ou prejuízo acumulado? Obrigatoriamente, a gente precisa tirar uma razão contábil da conta lucro ou prejuízo acumulado do dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, certo? Obrigatoriamente, depois de tudo pronto. Então, nós precisamos estar com as demonstrações contábeis encerradinhas, tudo certinho, tá? Para depois começar a montar essa demonstração. Não dá para montar ela antes das demonstrações estiverem encerradas. Se a gente está fazendo o lançamento contábil, ela vai ficar errada. Então, ela só vai demonstrar o movimento de uma conta. E essa conta já está totalmente feito os lançamentos, ou seja, já recebeu todos os lançamentos. Então, ela não precisa fazer nenhum débito, nenhum crédito. Nós vamos analisar esses débitos, esses créditos que ela recebeu, tá? E aí sim montar a demonstração. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O propósito dessa conta, como eu estava dizendo para vocês, o nome dela é Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. O propósito é mostrar a movimentação da conta de patrimônio líquido, lucros ou prejuízos acumulados, correto? Então, vamos criar aqui um exemplo fictício. Vamos pegar aqui só o patrimônio líquido, certo? Aí vamos botar aqui. Só um minuto. Patrimônio líquido. De que ano? Para que a gente possa montar essa demonstração, nós precisamos ter sempre 2 exercícios sociais. Mesmo que o primeiro seja 0, a gente precisa fazer essa comparação. Então, vamos supor assim, 2019 e 2018. Vamos supor que a empresa já existia
de exercícios anteriores e assim sucessivamente. Ela já tem uma vida longa, não começou agora. Então, o propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é mostrar a movimentação da conta de lucros ou prejuízos acumulados. A conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta de patrimônio líquido. Por isso eu pedi para vocês estudar sobre patrimônio líquido, certo? Mas a gente tem outras contas no patrimônio líquido, certo? Nós temos o capital social. Vamos supor aqui que no primeiro ano nós tínhamos 5 milhões de capital social, no segundo ano 5 e no segundo 4.200. Certo? Vamos supor que a gente tenha aqui reserva legal. No primeiro ano a gente tem, no segundo ano tem 800 mil, e no primeiro a gente tinha 780, certo? E agora a gente tem a conta de lucros barra prejuízos acumulados, que no ano anterior a gente tinha 10 milhões, agora a gente tem 7 milhões, certo? E o total do nosso patrimônio líquido, 12.800, 14.900. Gente, estou tirando isso da minha cabeça, tá? Agora tem que fazer conta para fazer as coisas fecharem. O propósito da demonstração, então, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, DLPA, é mostrar o que aconteceu aqui, ó, na conta de lucros ou prejuízos acumulados, que está lá no balanço patrimonial, na parte do patrimônio líquido. Vocês estão entendendo que isso aqui faz parte do balanço, né? Quem não entendeu, por favor. Isso aqui é só aquela partezinha do balanço, a parte do patrimônio líquido. Não vou montar o balanço todo nesse momento. Então, só a parte do balanço patrimonial, patrimônio líquido, as contas de patrimônio líquido, capital social, reserva legal, lucro ou prejuízo acumulado. O saldo do ano anterior, o saldo do ano atual. O propósito da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é mostrar essa movimentação aqui, ó. Eu tinha 10, agora eu tenho 7. O que aconteceu? Para mim saber o que aconteceu, gente, aqui, eu preciso ir lá na minha conta contábil de lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, essa conta vai ter uma numeração lá no meu balancete, e eu tirar um razão contábil. O que é o razão contábil? É uma ficha dos registros que a gente fez nessa conta no decorrer do ano. Então, nós vamos tirar um razão contábil dessa conta aqui, de lucros ou prejuízos acumulados, do dia 1 de janeiro de 2019 ao dia 31 de dezembro de 2019. No dia 1 de janeiro de 2019, nós vamos ter um saldo anterior. Qual vai ser o saldo anterior? O saldo anterior vai ser o saldo que está lá em 31 de dezembro de 2018. Sempre o saldo inicial de um ano é o saldo final do outro. Ou o saldo final do ano vai ser o inicial daqui. Então, nós vamos ter uma razão contábil que vai me trazer aqui. Saldo anterior, 10 milhões. Razão contábil dessa conta. Certo? E todos os lançamentos que foram feitos a débito ou a crédito nessa conta, a gente vai denominar eles como eventos, certo? Esses eventos a gente precisa relacionar aqui na nossa DLPA. Então, a nossa DLPA é igual uma conta de caixa, uma conta de recurso físico em dinheiro. Ela tem um saldo de partida e ela tem os eventos que somam ela e os eventos que diminuem ela. E tem um saldo final. Os lançamentos contábeis a débito nessa conta reduzem o saldo dela. Os lançamentos contábeis a crédito
fazem aumentar o saldo dela. Esse é o efeito da natureza das contas que nós aprendemos. Ou seja, contas de patrimônio líquido têm natureza credora. Então, os lançamentos a débito fazem elas diminuírem. Os lançamentos a crédito fazem elas subirem. Então, nesse sentido, os lançamentos a débito vão fazer ela diminuir. E os lançamentos a crédito vão fazer ela somar. O que a gente precisa saber é o seguinte. Qual é o nosso saldo inicial na nossa demonstração de lucros ou prejuízos acumulados? O nosso saldo inicial da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é o saldo do lucro ou prejuízo acumulado no ano anterior. Por quê? O objetivo dessa demonstração é mostrar o que nós tínhamos no ano anterior e como a gente chegou no saldo do ano atual. Como nós estamos encerrando o resultado de 2019, nós estamos fazendo essa movimentação aqui, ó, de 2018. Sempre se compara com o ano anterior, né? Isso. Então, o Se saldo... botasse 2017, não dava. Não dá. 2017, tu vai fechar para 2018. Certo? Sempre, um ano antes. Sempre assim, ó. 2017 é o ponto de partida para 2018. 2018 é o ponto de partida para 2019. 2019 é o ponto de partida para 2020. Então, o saldo inicial da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados sempre vai ser o saldo da conta do ano anterior que está aqui sendo comparado. Ó. Então, o saldo inicial vai ser o 10 milhões. Certo? Esse é o nosso saldo inicial. Sim. Então, para facilitar o entendimento, a gente bota saldo inicial em 2018. Ou em 31/12/2018. Nunca a gente bota 1/1/2019. Porque a gente sempre começa com saldo anterior, para que ela possa ser comparável com a informação que está no balanço. Ou seja, a gente vai enxergar esse 10 milhões aqui, ó. Então, sempre o nosso saldo inicial é o saldo final no 31 de dezembro do ano que está aqui sendo comparado. Então, ponto de partida é isso. Então, nosso saldo inicial sempre vai ser o que está aqui. Agora, gente, a gente precisa tirar o razão contábil dessa conta para identificar o que tem de lançamentos. Então, uma conta de lucro ou prejuízo acumulado, ela pode ser usada para várias situações. Ela pode ser usada para distribuir lucro para o sócio, ela pode ser usada para constituir reservas de lucros, ela pode ser usada para constituir capital social. E aí, gente, a gente precisa tirar essa razão contábil e pelo lançamento contábil que está lá, nós só simplesmente fazer menção desse lançamento aqui nessa primeira coluna. Então, a DMPL vai ter duas colunas. Uma coluna a primeira que está aqui, nós vamos registrar os eventos, certo? Então, a DLPA vai registrar os eventos. Deixa eu escrever aqui, eventos. E aqui, os saldos. Então, a primeira coluna nós registramos o evento. Na segunda coluna nós registramos quais são os saldos desses eventos. Então, nosso primeiro evento é, qual é o nosso ponto de partida? É o saldo inicial em 31 de dezembro de 2018, 10 milhões. Agora, os demais eventos nós precisamos tirar a razão contábil da conta. Como nós não temos aqui um sistema de contabilidade, estamos inventando esses números, então a gente tem que simular isso. Vamos supor que a gente tirou a razão contábil dessa conta e tem lá o evento 1, que é aumento de capital, certo? Com valor, vamos já pegar aqui qual o valor, de 800 mil. Isso não vai estar assim bonitinho, tá, gente, lá no razão. Vai estar um lançamento contábil normal, aumento de capital no valor de 800 mil reais. O segundo evento vai estar lá, constituição da reserva legal, no valor de 20 mil. O terceiro evento vai estar lá, distribuição de lucros aos
sócios no valor de R$2.500.000. Então, essas situações, tudo a gente vai identificar lá no razão contábil da conta. Pode ser que a gente tenha vários lançamentos iguais, por exemplo, vamos supor que esse aumento de capital não foi feito numa única vez, num único mês. Vamos supor que a gente tenha um lançamento contábil de 2 vezes o aumento desse capital. Aumento de capital no valor de 400 mil e depois, lá no final do ano, mais um aumento de capital no valor de 400 mil. Quando a gente tiver eventos iguais, ou seja, lançamentos que se referem à mesma coisa, aqui na DLPA a gente vai tratar igual, uma coisa só, nós não vamos escrever várias vezes a mesma coisa, até porque é uma demonstração resumida, tá? Ela é uma demonstração resumida. Então a gente não precisa escrever 10 vezes o lançamento contábil aumento de capital com lucros. Se tiver 10, a gente vai somar todos eles e tudo a gente vai botar aumento de capital com lucros, certo? Se tiver distribuição de lucro todo mês, a gente vai somar todas elas e aí vai chegar lá no final para botar aqui na DLPA aumento de capital com lucro. Então, feito isso, temos o nosso ponto de partida que sempre vai ser o saldo que está aqui acompanhando a demonstração contábil, o saldo anterior de lucro ou prejuízo acumulado. No razão, a gente também vai enxergar esse 10 milhões. No razão, a gente teve, então, o primeiro evento. O primeiro é o saldo. O segundo evento, a gente teve um aumento de capital com lucros. Oh, droga. Então, o aumento de capital com lucros, o que aconteceu na conta lucro ou prejuízo acumulado? A gente usou lucro para aumentar o capital. O que aconteceu no nosso saldo de lucros? Aumenta, né, professor? A conta de lucros nós estamos analisando, nós não estamos analisando o capital. Nós estamos analisando essa conta. Ó, nós tínhamos 10, agora temos 7. Se a gente aumentou o capital com lucros, o que aconteceu na conta lucros? Aumenta ou diminui? Diminuiu. Diminuiu? O capital, sim, aumentou. Agora, o lucro diminuiu. Então, aumento de capital com lucros, nós estamos analisando a conta lucro ou prejuízo acumulado, certo? Aqui nessa coluna saldos, são os lucros ou prejuízos acumulados. Ó. É essa conta aqui. A gente pode até botar aqui, ó. Lucros barra prejuízos acumulados. Não tem problema. Vai ficar mais fácil. Então, saldo 31/12/2018 e o primeiro evento, aumento de capital com lucros. Se a gente aumentou o capital com lucro, o lucro diminuiu. Qual é o valor? 800. É o que nós temos ali. Deixa eu só arrumar isso aqui. Então, nós temos 800 que saiu do lucro para aumentar o capital. Segundo evento, a gente constituiu ou a gente criou uma reserva com lucro. O que aconteceu com o lucro? Quando eu constituo ou crio uma reserva com o meu lucro. Tipo, eu reservei uma parte do meu lucro. Eu tinha 1 milhão, reservei 200. O que aconteceu com o meu lucro? Diminuiu. Diminuiu também, certo? Então, tudo aquilo que eu aumento usando lucro, vai diminuir meu lucro. Aquelas contas vão aumentar, mas o lucro está diminuindo. Então, constituição de reserva legal é porque é obrigada por lei. A lei obriga que eu tenha um percentual X de lucro reservado para isso todo ano.
Então, eu tiro do lucro e jogo para a reserva. Então, se eu aumentei a reserva, o meu lucro diminui. 20 mil, esse é o valor que está ali. Distribuição de lucro aos sócios. O que é uma distribuição de lucro para os sócios? É aquilo que tu conseguiu no final do ano de lucro, tu vai estar dividindo com os sócios a porcentagem que eles têm. Exatamente. No final do exercício social, normalmente se discute com todos os sócios e distribui esse resultado, cada um na sua participação societária. Então, lá naquele capital social que nós temos lá, vamos supor que tem 10 sócios. Cada um tem sua participação igual ao outro. Significa que nós vamos distribuir o lucro igualmente para todos. Quando eu distribuo o lucro, o que está causando no meu lucro? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. Então, distribuir lucro, eu estou tirando isso da conta lucro. Mesmo que isso seja feito mensalmente, todo mês distribuído uma parte, eu preciso somar todas essas distribuições que são iguais e formar um evento só. Não vou escrever 10 vezes isso na DLPA, certo? Então, distribuição de lucros aos sócios. 2 milhões e 500, certo? Então, eu tenho mais algum evento está tirando do lucro, né, pessoal? Tudo eu estou tirando do lucro. Todos os eventos estão dizendo que eu estou tirando do lucro, certo? Então, nós tiramos o razão contábil da conta do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, e aí a gente viu, o saldo anterior da conta lucros era 10 milhões, que é o mesmo que está aqui no balanço. Que nós tivemos um evento que a gente denominou como aumento de capital com lucros. E a gente, então, se usou lucro, diminuiu o lucro para aumentar o capital. A gente teve um outro evento que foi a criação de uma reserva com lucro, ou seja, a gente diminuiu o lucro para criar a reserva, certo? E a gente teve um outro evento que foi a distribuição de lucro para os sócios, certo? Então, encerrou? Temos mais algum evento? Se a gente não tiver mais nenhum evento, o que a gente tem que fazer? Apurar o saldo em 31 de dezembro de 2019. Como que a gente apura esse saldo? Saldo anterior, mais o que entrou menos o que saiu, vai fechar o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados na conta de 31 de dezembro de 2019. Então, o Excel vai somar isso aqui. O saldo anterior, mais o que entrou menos o que saiu, formou o saldo final, não inicial, né? Em 31 de dezembro de 2019. 6.680.000. Certo? Tá, e aqueles 7 milhões lá, professor? Isso aí, estava esperando essa pergunta. Mas o saldo que nós temos não é 7? Pois é. Pois é. Nós não temos esse saldo aqui fechado, já o nosso balanço, de 7 milhões na conta de lucro ou prejuízo acumulado? A gente tirou razão contábil dessa conta. Todos os eventos a gente pegou. Mas tem um evento que sempre tem, que eu já disse, esse tem que ter. Ou positivo ou negativo. Não é verdade? Então, com certeza, existe um evento, que é o último evento de todos, que é o lucro líquido do exercício ou o prejuízo se for negativo. Nesse caso, olha, estamos fazendo uma conta de chegar, né? Lembrem que eu falei que estou criando um modelo para vocês entenderem. Mas quando vocês estiverem tirando razão contábil lá, aqui junto com esses eventos aqui, ó, vai ter o quarto evento, que é o lucro líquido do exercício. Esse lucro líquido do exercício vem de onde? DRE? DRE. Então, esse lucro líquido do exercício é um evento, normalmente é o último evento, o último lançamento contábil que se faz na conta de lucro e prejuízo acumulado, que veio lá do DRE. Então, sempre aquele saldo de lucro ou prejuízo que tiver no DRE,
ele vai ter que ser figurado aqui na DLPA. Por quê? Porque ele é o último evento que está aqui dentro da conta contábil. Então, aqui para fazer uma conta de chegar, falta quanto? 320, é isso? Então, significa dizer que a gente teve lá no nosso DRE um lucro líquido do exercício de 320 mil. É isso que significa dizer. Mas esse 320 vai estar lá dentro dos eventos. Eu só queria deixar para vocês verem que precisa aparecer lucro ou prejuízo. Lucro ou prejuízo sempre vai aparecer na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Obrigatoriamente, ele tem que estar aqui dentro desses eventos. Ou ele é positivo, é lucro, ou ele é negativo, é prejuízo. Para não ter, só se aqui for zero. Se o resultado do DRE for zero, que é muito difícil isso acontecer. Certo? Zerado, não ter nem lucro nem prejuízo, nunca vi na minha vida isso acontecer. Pode, mas é pura coincidência. Tá? Então, gente, olha só. Qual é o propósito dessa demonstração aqui? DLPA. Demonstrar os lucros ou prejuízos acumulados. O que aconteceu entre 31/12 de 2018 e 31/12 de 2019? Olha só. Se não tivesse essa demonstração contábil, nós íamos enxergar isso aqui na conta de lucro ou prejuízo acumulado. Ó. 7 milhões menos 10, nós só íamos enxergar que houve uma redução de 3 milhões. Mas redução de 3 milhões, com que? Se eu tive um lucro de 320, como é que eu tive redução de 3 milhões? Então, por isso que precisa ter essa demonstração, para a gente poder enxergar exatamente o que aconteceu com os lucros ou prejuízos acumulados no período do exercício anterior até o final do exercício atual. Certo? Esse período aqui, saldo inicial em 31/12 de 2018, é a mesma coisa que for 1/1 de 2019. Então, a DLPA sempre está apurando esses eventos aqui em 2019. Ou seja, o ponto de partida é 2018, a nossa DLPA vai ser 2019. Esses eventos é para chegar em 2019, certo? Então, o propósito dessa demonstração é mostrar o que aconteceu aqui, ó, nesse saldo aqui para esse saldo aqui. Porque se a gente só olhar aqui, vai ver que houve uma redução de 3 milhões. Vai olhar lá no DRE, vai ver que tem um lucro de 320. Só, mas se eu tinha 10, foi para 7, reduziu 3, mas eu tive lucro, não era para ter aumentado, em vez de ter diminuído? Se eu não tiver essas explicações aqui, nunca eu vou entender o que aconteceu no lucro ou prejuízo acumulado. Certo? Então, observando esses eventos que nós tivemos aqui, ó, a gente viu que nós tínhamos 10 milhões de lucro acumulado, que está aqui no saldo anterior. A gente usou parte... O professor, ela se assemelha com notas explicativas, né? Não, isso é uma demonstração contábil. Sim, mas ela é meio semelhante, né? Nota explicativa, ela é para explicar os valores das demonstrações contábeis. Isso é uma demonstração contábil. Tá? Ela explica o saldo de uma conta. Certo? A nota explicativa, ela é um pouquinho diferente. Ela vai ser mais objetiva. Disso aqui, o que compõe esse saldo? Se compõe por isso, por aquilo. A DLPA, ela mostra o movimento que aconteceu de um ano para o outro. Como que ela se transformou de um ano para o outro. É isso que ela mostra. Certo? Se a gente não tiver esse movimento aqui, certo? A gente nunca vai entender como esse número chegou nesse número aqui. A nota explicativa mostra assim, ó. O capital social é formado por 5 milhões de cotas no valor nominal de R$1 cada uma, dividido entre o sócio A, B, C e D. Beleza. Ele explicou como é que se compõe os 5. Agora, ele não explica como que esse 5 chegou em 5 aqui. Entendeu? Aqui que a gente entende como que o 5 chegou no 5. Porque esse 5 poderia ter sido aumentado com dinheiro dos sócios, não com lucro, na verdade. Se não tivesse essa demonstração contábil aqui, talvez vocês iam pensar o seguinte:
O capital social foi aumentado. Então o sócio aumentou. Sim, poderia ser dinheiro dele, poderia ser um imóvel, mas não. A gente usou o lucro para aumentar o capital. Isso é totalmente possível, totalmente legal, tá? Então, a gente só consegue saber isso aqui, a movimentação dessa conta de lucros ou prejuízos acumulados, se a gente tiver essa demonstração. Então, ela é uma demonstração, ela não é nota explicativa. O objetivo é explicar a movimentação dessas contas? Sim, o objetivo é explicar a movimentação dessas contas, mas não ficar explicando depois, o lucro se compõe daqui e tal. Porque se compõe de onde esse 7? Não tem como nós saber. O que é o 7? O 7 é o lucro lá do primeiro exercício afetado pela movimentação de todo o ano. Tudo que entrou e tudo que saiu, agora está formando 7. Ou seja, o que é o 7? É a DLPA de todos os anos acumulado, até chegar no 7. Então, não é bem uma nota explicativa. Tá? Ela é uma demonstração. Beleza? Percebam, ela sempre tem um saldo anterior e um saldo final. O saldo anterior sempre deve coincidir com o saldo que está aqui na demonstração do ano anterior, e o saldo final, obrigatoriamente, também tem que coincidir com o saldo do ano atual, certo? Então, se a gente começou 31 de dezembro de 2018 com 10, está aqui o 10, certo? Nós temos que fazer ele partir com 10. Tirou o razão contábil das contas e verificou todos os eventos, lançou todos eles na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, alguns somando, outros diminuindo, certo? A soma do saldo anterior mais o movimento tem que fechar com 7. Por quê? É o que está aqui. Se não fechar com 7, fiz algo errado. Por quê? Porque isso aqui já está pronto, gente. Lembra que eu disse? DLPA, ela deve ser elaborada depois de tudo encerrado. Então, isso já está pronto. Se isso já está pronto, isso não vai mudar. Então, essa soma aqui, que é o saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu, na conta de lucro ou prejuízo acumulado, tem que fechar obrigatoriamente com esse saldo aqui. A questão é que a gente precisa evidenciar o que fez movimentar essa conta, para a gente poder enxergar exatamente o que aconteceu. Só por aqui, pelo um saldo menos o outro, tá? Pelo um saldo menos o outro, a gente ia chegar numa diferença de 3 milhões, que não tem nada a ver com o que aconteceu efetivamente na conta. Ok? Perguntas? Aí uma que diminui ali, professor. Por exemplo, ali é tudo conta que... Não, ali é tudo conta que diminui, né? Uma conta que aumenta ali dentro ali. Lucro líquido do exercício. O lucro faz Tem mais aumentar, não outra? faz? Hã? Tu quer outra? Outra conta que faz o lucro aumentar, mas daí o que acontece? Nós precisávamos ter uma outra conta aqui dentro do patrimônio líquido. Por isso que eu pedi para vocês, vão estudando sobre o patrimônio líquido. A gente poderia, por exemplo, assim, vamos supor que a gente tivesse aqui reserva legal e uma conta reserva para contingências. Reserva para contingência é reserva de lucros, tá? Vamos supor que aqui a gente tinha 100 mil e agora a gente tem 0. Beleza? O que é uma reserva de contingência? Em algum momento a gente reservou uma parte do lucro para cuidar de um problema que poderia acontecer e a gente ter que desembolsar o dinheiro. Aí, ao invés de distribuir o lucro para o sócio e depois dar a bronca a empresa não ter dinheiro, a empresa reservou uma parte disso e deixou lá guardadinho e disse, se tiver bronca, nós vamos usar esse lucro para cobrir aquele problema lá. Então, a gente constituiu uma reserva de lucro ou uma reserva de contingência em algum momento. Nesse exemplo aqui, ela já tem saldo no ano de 2018. Significa que ela foi constituída ou em 2018 ou 2017 para trás, certo? Então, ela já existia.
Em algum momento dos lucros passados, a gente constituiu essa reserva. Porém, aqui, ó, em 2019, ela está zero. Quando a gente foi lá nos nossos eventos, no lançamento contábil, viu esse lançamento. Reversão da reserva de lucros, de contingência. No valor de 100 mil. Só que, olha só, os saldos eles têm que ser mudados, né, para a gente poder fechar a nossa DLPA. Só estou criando um novo exemplo para ti, Rafael. Então, a gente foi lá e viu que o primeiro evento era o capital social. Então, a gente aumentou o capital com lucro. Então, diminuiu aqui da conta de lucro. A gente criou uma reserva legal com lucro. Então, a gente diminuiu do lucro e criou uma reserva. A gente distribuiu para os sócios 2,5 milhões. Porém, um evento novo que tu pediu, um exemplo, é a reversão Quando eu constituo uma reserva, eu tiro do lucro e jogo para a reserva. Não foi o que eu fiz aqui na reserva legal? Diminui o lucro e joguei para a reserva. Agora, quando eu reverto uma reserva, eu faço o contrário. Eu tiro da reserva e jogo no lucro. Então, a reversão de uma reserva de contingência ou a reversão de uma reserva de lucro, ela faz somar na conta lucro-prejuízo acumulado. Então, no nosso exemplo aqui, a gente reverteu 100. E aí, claro que eu tive que mexer aqui no resultado do exercício para poder fechar aqui, né? Para não ficar diferente, porque isso aqui já estava pronto. Certo? Então, aí o nosso saldo final ficou 6.780. O nosso lucro líquido teve que ser 220. Então, Rafael, reversão de reservas fazem aumentar o lucro. O que é uma reversão de reserva? Nós estamos voltando para a conta lucro aquilo que um dia tinha saído. Tá? É um exemplo que faz aumentar o lucro, aumentar o lucro acumulado, além do lucro líquido do exercício. Tem outras situações que nós vamos ver um pouquinho ali na frente, mas vocês podem continuar estudando sobre o patrimônio líquido. Mais um exemplo que eu quero que vocês prestem atenção. Se vocês lerem, o nosso link vai cair daqui a 1 minuto, tá? Se vocês lerem sobre lucros ou prejuízos acumulados, vocês vão ver em alguns livros que as sociedades anônimas e as sociedades de grande porte não podem mais manter saldos de lucros acumulados no patrimônio líquido. Não sei se vocês já leram sobre isso. Significa dizer, gente, que essa conta aqui, ó, de lucros acumulados, ela sempre tem que estar zerada. Prejuízos a gente pode ter, ou seja, a gente deve ter o prejuízo aqui dentro, porque eu não vou distribuir prejuízo. Mas o lucro, a orientação contábil é que não exista mais saldo aqui na conta de lucro ou prejuízo acumulado. Eu preciso dar uma destinação para ele.